Tornar-se um deus era a meta vitalícia de todo ser no mundo dos deuses, algo que todos eles desejavam. E agora, Leylin estava no limiar para se tornar um deus. A ascensão tinha significado ainda maior para ele do que a maioria. Apenas uma alma divina permitiria que ele abrisse a esfera de cristal por dentro, permitindo que seu corpo principal entrasse no mundo dos deuses. Para ser franco, no momento em que ele se tornasse um deus, restaria pouco tempo até que a guerra final fosse retomada. Foi por isso que Leylin levou muito a sério a divindade. Além disso, cumprir os requisitos não significava que um deles se tornaria um deus. Na história do mundo dos deuses, havia muitos exemplos de pessoas caindo durante sua ascensão, ou sendo emboscadas pelo inimigo logo depois. Ele obviamente não queria ser um daqueles pobres deuses. Malar e Sirik definitivamente sentirão minha ascensão, nossos papéis se chocam. Eles não me deixariam escapar. Isso é algo decidido por circunstâncias naturais, assim como só pode haver um macho em um orgulho de leões. Este é um fato imutável. Leylin acariciou seu queixo, parecendo sombrio. Então a Mistra, Tyr e El. Eles já planejaram me matar uma vez. Temo que eles não me deixem. No momento em que meu reino divino for preparado, eles me atacarão imediatamente. Meu corpo terá se tornado divino, então eu não serei mais protegido pelo plano material principal. Leylin estava confiando no fato de que ele era apenas um semideus. Ele se enfiou na ilha de Banks, e os outros deuses só podiam olhar para ele sem poder fazer nada. Com os deuses verdadeiros incapazes de descer, seus avatares e clones eram basicamente uma refeição grátis para ele. Além disso, Leylin foi protegido por sua igreja e império, tornando as táticas de batalha em terra e mar inúteis. Por esta razão, ele foi capaz de fazer o que desejava até este ponto, ao invés de ser perseguido e morto. No entanto, depois de se tornar um deus, tudo mudaria. O plano material primordial rejeitaria seu corpo e o expulsaria para o mundo exterior. Quando isso acontecesse, as coisas ficariam divertidas. Fora do plano material principal, Mistra e seus outros inimigos definitivamente ficariam furiosos e prontos para se vingar a qualquer momento. O que era mais aterrorizante era que eles, no mundo exterior, não tinham mais restrições que eles teriam no plano material primordial, e poderiam exercer seu poderoso poder como deuses maiores. Deuses maiores eram equivalentes ao posto de pico de 8 reis magos. Com uma possibilidade de ataque de suas verdadeiras formas, Leylin já podia sentir o medo crescendo nele. Sem o tempo para estabelecer seu reino divino, seria impossível bloquear esses seres maliciosos. Quando chegasse a hora, ele estaria em perigo. Caindo logo depois de se tornar um deus. Leylin sentiu que se tornaria a maior piada do mundo dos deuses se tal coisa acontecesse. Também, eu deveria me preocupar com Bator. Leylin suspirou. Ele havia roubado com sucesso a autoridade de Beelzebub e se tornado mestre de Dis, escondendo sua verdadeira identidade. Mas quem foi Asmodeus? Esse diabinho dissimulado também usará uma série de esquemas para obter a maior parte do poder no inferno, e agora colocará suas atenções em Leylin. Leylin nunca se interessou em trabalhar com os demônios. Afinal de contas, embora confiassem uns nos outros até certo ponto, não hesitariam em enganar os forasteiros. Ele não aceitaria nenhuma oferta de paz, em vez disso atirando para se tornar seu mestre. Foi por isso que Leylin criou os Devianters, profissionais poderosos que só a Igreja da Serpente Gigante poderia criar. Foi em parte para capacitar seus subordinados, mas também porque ele desejava reprimir os adoradores do diabo no plano material primordial enquanto ele traçava um caminho para si mesmo andar. Evidentemente, os demônios que eram leais a Leylin podiam escapar dos feitiços de detecção do diabo sem pagar nenhum preço. O resto, no entanto, não teve a mesma sorte. Os Ardevios restantes estavam ficando cada vez mais insatisfeitos com Leylin, e ele já podia imaginar que alguns deles já estavam conversando com os deuses por uma chance de derrubá-lo. Ao mesmo tempo, a mão Asmodeus estava alcançando Dis. Ele não parecia satisfeito em usar sua filha como substituta da Condessa Bruxa para lhe dar autoridade sobre Malbolge. Em vez disso, ele parecia ganancioso por mais, querendo unificar os 9 infernos e se tornar o verdadeiro mestre de Bator. Quem seria um alvo melhor do que Leylin, que apareceu no meio do caminho?
Leyline não tinha dúvidas sobre isso. Enquanto houvesse uma oportunidade, Asmodeus definitivamente colocaria todos os seus recursos para engoli-lo e assumir o controle do Dis. He. Venha para mim com seus esquemas. Só espero que você não quebre os dentes no final. Leyline riu por dentro. Não era como se ele não tinha nenhum cartão na manga. Tutantar estava esperando silenciosamente em seu semi-avião, a cidade voadora aparentemente impaciente para beber o sangue dos deuses. Um grande arcanista com uma cidade voadora foi capaz de intimidar até mesmo os deuses dos tempos antigos. Ao mesmo tempo, havia um mago de leis esperando do lado de fora da esfera de cristal, olhando avidamente para o mundo dos deuses. Aqueles que estavam se preparando para atacar Leyline logo ficariam chocados ao descobrir que o coelho em suas mãos era na verdade um dragão primordial maligno. Colocando isso de lado, Leyline deu uma olhada no AI registros do chip. Aí lasca! Mostre-me a versão revisada da magia arcana da série 12, Avatar de Karsus. Bip! Avatar de Karsus está sendo revisado. Tempo estimado, 677 horas 23 minutos e 13 segundos, o AI chip entoou lealmente. Esta foi uma carta terrível nas mãos de Leyline. Poderia deixá-lo descartar Mystra em um instante, ao mesmo tempo liberando inúmeros magos antigos do núcleo da trama. Com seu experimento no mundo das sombras, Leyline agora conhecia o poder desse modelo de magia arcana. Claro, a reação foi imensa. No entanto, com o AI chip e seus dados de teste, seria muito fácil corrigir o problema. Leyline tinha certeza de que, independentemente de quais outros truques a sombra distorcida tivesse planejado, isso teria a ver com esse feitiço arcano. No entanto, ele havia tomado medidas para lidar com isso e estava alterando o modelo de magia arcana. Isso significava que sombra distorcida só podia assistir impotente. Então, se eu pensar sobre isso, eu tenho algumas cartas. Leyline acariciou seu queixo, mas eu ainda preciso de algumas pessoas para liderar o caminho. Um par de mestre-servo estremeceu em algum lugar nos mares do sul. Eles assumiram que era por causa dos ventos do mar, indo para o porão de seu navio. Quem sabia o que o futuro reservava? Ao pensar no filho de um deus, Leyline imediatamente lembrou o verdadeiro mestre da igreja Escorpião Venenoso, que era um semideus. Com o quanto um idiota do Escorpião é natural que ele tenha sido eliminado. Seria estranho se ele não estivesse. Pois um Escorpião já havia lidado com a sua igreja serpente gigante antes. Rankings eram muito rigorosos no continente. Todo mundo tinha seu próprio posto. E como Leyline não era um deus nem uma lenda de alto nível, mas um semideus, ele naturalmente não se misturaria com seres de outros status. Os únicos capazes de falar em igualdade de condições com ele eram outros falsos deuses e semideuses. Por isso, era extremamente normal que seres como eles formassem alianças secretas. Diante da supressão dos verdadeiros deuses, os semideuses e falsos deuses que não tinham pessoas para apoiá-los tiveram que aprender a se unir. Leyline obviamente fizera amizade com alguns deles, fazendo juramentos de aliança. Mesmo que fosse inútil, lhe daria uma folga quando ele subisse e enfrentasse a pressão dos outros deuses. Havia muitos semideuses que mantinham a mesma linha de pensamento que Leyline, razão pela qual as atividades diplomáticas transcorreram com bastante facilidade. O Escorpião Venenoso, mestre da seita Escorpião Venenoso, era um dos semideuses que Leyline conhecera. Infelizmente, o poder da divindade e do fogo de Deus parecia estar distorcendo sua racionalidade, e ele estava enlouquecido metade do tempo todos os dias. Tinha que ser dito que um semideus como este, sendo capaz de sustentar uma igreja e apenas ser eliminado agora, excedeu as expectativas de Leyline. A lei que ele compreendeu também foi um massacre. Essa é a única coisa que eu quero. Leyline acariciou seu queixo. A divindade do Escorpião Venenoso era semelhante à sua, então ele começou a formular um plano vago. Foi por essa razão que ele ordenou que seus subordinados fizessem contato com ele. Em seguida, convidou o último descendente de sangue do Escorpião Venenoso para a Ilha de Banks. Apenas um escorpião venenoso não é suficiente, eu preciso de mais alvos. Naquele momento, as figuras de vários semideuses brilharam pelos olhos de Leyline. Tornar-se um deus não era uma questão trivial, e os novos deuses eram muito atraentes.
Os métodos de Leylin eram simples. Ele teria seus aliados subindo ao lado dele, deixando-os para absorver alguns dos danos. Claro, seria ainda melhor se eles estivessem dispostos a ascender à sua frente, pois isso significaria que ele tinha mais experiência. Antes de me tornar oficialmente um deus, ainda preciso ver um semideus ascendendo. Leylin sempre gostou de estar preparado, e se outro deus pudesse fornecer-lhe essa experiência, seria o melhor. Enquanto ele já havia subjugado Sharoth the Shadow World e obtido muita informação sobre os deuses dela, ela era um ser velho afinal. Ela entendia pouco sobre a situação atual no mundo dos deuses, e Leylin não se sentia muito confiante. Um verdadeiro deus. Um suspiro baixo soou no palácio. Jovem mestre, estamos aqui. Um velho mordomo ajudava um jovem a descer um barco no pier da ilha de Banks. 10 dias se passaram em um piscar de olhos. Uau! Esse é o Império Nativo? Quase pensei em voltar para o enorme porto do continente. A jovem saltou do convés e engasgou ao ver o porto ainda maior e mais luxuoso do que Porto Venus. Esta é a terra de Sua Alteza. Por favor, tenha cuidado com o que você diz. O velho mordomo lembrou-o com cautela.